Olá a todos, meu nome é Maria Luísa e eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho intitulado Superálgebras com Involução Graduada, ou Superinvolução, Classificação das Variedades Minimais de Crescimento Quadrático. Ao longo dessa apresentação, a gente vai considerar F um corpo de característica zero, há uma álgebra associativa sobre F. Nós vamos denotar por IDA o T ideal das identidades polinomiais satisfeitas por uma álgebra A, e aqui nós vamos trabalhar com uma variedade de álgebras, gerada por uma dada álgebra A, que é a classe das álgebras que satisfazem as identidades de A. Lembrando que a gente diz que duas álgebras são equivalentes, são PI equivalentes, elas têm o mesmo T ideal. Bom, em característica zero, é conhecido que o T ideal de uma álgebra ele é finitamente gerado como T ideal e ele também é completamente determinado pelos seus polinômios multilineares. Mas, em geral, a obtenção de uma base finita de identidades para o T ideal de uma álgebra é uma tarefa muito difícil e muito trabalhosa. Foi justamente na tentativa de minimizar essa dificuldade que, em 1972, Hegel introduziu uma sequência numérica, que é a chamada sequência de codimensões de uma álgebra A. Ela é definida como sendo a dimensão desses espaços, e a gente tem que, de certa forma, essa sequência ela mede aí o crescimento das identidades satisfeitas por uma álgebra. Nos últimos anos, vários autores têm estudado essa sequência no intuito de caracterizar e classificar variedades a partir do comportamento assintótico dessa sequência de codimensões, que é também o nosso objetivo aqui. Em particular, o nosso interesse é em variedades cuja sequência de codimensões é limitada polinomialmente. De forma ainda mais em particular, o nosso interesse é trabalhar com as variedades minimais de crescimento polinomial. Bom, a gente diz que V é uma variedade minimal de crescimento polinomial NK, se a sequência de codimensões de V se comporta assintoticamente como um polinômio de grau K, e para qualquer subvariedade própria U de V, a gente tem que a sequência de codimensões de U se comporta assintoticamente como um polinômio de grau T com T estritamente menor que K. Bom, o nosso objetivo é trabalhar com as variedades minimais de crescimento polinomial, mas no contexto de álgebras com estrutura adicional. Então é importante comentar aqui que noções similares de ideais, codimensões, variedades, de tudo que eu comentei, são naturalmente estendidas para álgebras munidas de alguma estrutura, como, por exemplo, as superálgebras com involução graduada ou superinvolução, que são as estruturas com as quais nós vamos trabalhar aqui. Bom, a gente diz que uma involução, lembrando que uma involução é um anti-automorfismo de ordem no máximo 2, em uma superálgebra A que preserva suas componentes homogêneas, é chamada uma involução graduada. Lembrando aqui que a gente tem a componente homogênea de grau 0 e de grau 1, ou componente par e componente ímpar, respectivamente. Uma superálgebra A munida de uma involução graduada é chamada de uma estrela superálgebra. Bom, vejamos alguns exemplos. Se a gente considera, por exemplo, a álgebra comutativa D igual a F mais F, a gente consegue 3 estrelas superálgebras a partir dela. A D estrela, que é a álgebra D com graduação trivial e com a involução troca. A estrela superálgebra D grade, que é a D com essa graduação e involução trivial, e a D gri com essa graduação e com involução troca. Bom, a gente também pode considerar a álgebra M, ela é definida dessa maneira. Ela é uma subálgebra da UT4, da álgebra das matrizes triangulares superiores 4x4. A partir dela, a gente consegue 2 estrelas superálgebras. A M estrela, que é a M com graduação trivial e involução reflexão. A involução reflexão, ela simplesmente reflete os elementos da álgebra via diagonal secundária. E a gente também tem a M gri com essa graduação e com involução reflexão. Bom, essas 5 estrelas superálgebras, elas desempenham um papel muito importante aqui no estudo das variedades de crescimento polinomial. Isso porque em 2016, João Bruno dos Santos e Vieira, eles mostraram que uma variedade tem crescimento polinomial das codimensões se e somente se a gente exclui essas 5 estrelas superálgebras da variedade. Lembrando que esse resultado é um resultado análogo ao já fornecido por Kemmer no contexto ordinário. Tá? Como consequência, a gente tem que essas 5 estrelas superálgebras elas geram as únicas variedades de crescimento quase polinomial. Isso significa que cada uma delas tem crescimento exponencial das codimensões, mas qualquer subvariedade própria de cada uma delas tem crescimento polinomial. E aí a gente tem que todas as subvariedades das variedades de crescimento quase polinomial já foram classificadas e, em particular, todas as subvariedades minimais dessas variedades já foram classificadas. E aqui a importância dessa classificação é que fique evidenciado a importância de se estudar as variedades minimais, porque aqui a gente observa que a partir das variedades minimais a gente consegue obter todas as outras, Por exemplo, se a gente olha para as variedades minimais de crescimento quadrático aqui, a partir dessas minimais de crescimento quadrático a gente consegue obter todas as variedades de crescimento quadrático. É como se as álgebras minimais, as álgebras que geram variedades minimais, elas desempenhassem um papel de blocos construtores. A partir delas a gente consegue as demais. Isso foi identificado nessa classificação da subvariedade de crescimento quase polinomial. E aí, bom, uma pergunta natural que surge
é que se a gente consegue obter aí classificações gerais de variedades minimais de crescimento polinomial NK, para um dado K fixo, classificações gerais que eu quero dizer são classificar variedades que não necessariamente geram subvariedades das variedades de crescimento quase polinomial, que é o mesmo que se perguntar sobre a existência de álgebras que geram variedades minimais que não são subvariedades das variedades de crescimento quase polinomial. Bom, nesse sentido, a gente tem que em 2017, Iópolo e Lamattina classificaram as variedades de crescimento no máximo linear, em particular, eles classificaram as minimais de crescimento linear, eles mostraram a existência de 5 minimais de crescimento linear a menos de equivalência, e todas elas geram subvariedades das variedades de crescimento quase polinomial. Nesse ano, em conjunto com Iópolo, dos Santos e Vieira, nós classificamos todas as variedades de estrelas superálgebras minimais de crescimento quadrático. Mais especificamente, a gente mostrou que as seguintes condições são equivalentes. A gente exclui essas 36 estrelas superálgebras de crescimento quadrático de uma variedade qualquer e a gente obtém que essa variedade tem que ser gerada por uma álgebra A equivalente a uma dessas, que é o mesmo que dizer que A tem que ter crescimento no máximo linear. Bom, a gente mostra que essas 36 constituem a menor lista com essa característica, a menor lista de álgebras que a gente exclui de uma variedade e garante que essa variedade tem crescimento no máximo linear, e como consequência a gente consegue mostrar que essas 36 estrelas superálgebras geram variedades minimais de crescimento quadrático e são as únicas, né? A menos de equivalência, chegando na nossa classificação aí. Bom, aqui é importante comentar, né, que dessas 36, essas aqui que eu coloquei em vermelho, né, elas já haviam sido trabalhadas aí por outros autores aqui dentro desse contexto e que as demais foram obtidas de forma inédita aqui no nosso trabalho, foram construídas aqui. Né? E também é importante comentar que, respondendo a questão que eu tinha colocado anteriormente, a gente tem que dessas 36, 27 delas geram variedades minimais de crescimento quadrático que não geram, né, que não são subvariedades das variedades de crescimento quase polinomial. Bom, mas quem são essas álgebras, né? Falando assim, superficialmente, a gente tem que essas 6 primeiras aqui foram obtidas a partir da G2, que é uma subálgebra de dimensão finita da álgebra de Grassmann, de dimensão infinita, né, com graduações e involuções aí específicas, e as restantes, elas são subálgebras das álgebras das matrizes triangulares superiores, né? A gente vai ter de 3x3, 4x4 e 6x6 com graduações e involuções específicas, tá? Bom, partindo agora para o caso de superinvolução, a gente diz que A é uma superálgebra com superinvolução se ela está munida de uma aplicação linear graduada, né? Uma aplicação que preserva as componentes homogêneas, satisfazendo essas duas condições. Esse grau de A aqui é o grau do elemento homogêneo. Bom, não é difícil verificar que as involuções graduadas coincidem com as superinvoluções em uma superálgebra se e somente se a parte ímpar é nilpotente de índice 2. Em particular, se a graduação é trivial, então as superinvoluções são involuções em A. Bom, o objetivo nesse caso é fornecer uma caracterização semelhante aqui que eu apresentei para o caso de involução graduada, né? O que a gente tem observado até o momento é que das 36 estrelas superálgebras que nós utilizamos naquela caracterização, 23 delas vão ser mantidas aqui, são essas, justamente porque a parte ímpar delas é nilpotente de índice 2, então a gente consegue manter essas 23, e as álgebras restantes, né, que vão completar a nossa lista, o que a gente observa é que a gente vai conseguir aproveitar as superálgebras que nós usamos no caso de involução graduada, só que o que a gente tem feito é definir novas aplicações para as quais essas aplicações vão ser superinvoluções naquelas superálgebras, né? Então, tudo indica que a gente vai conseguir um número significativo de superálgebras com superinvolução inéditas que vão completar a nossa classificação aí das variedades minimais de crescimento quadrático. Esse trabalho ainda tem sido desenvolvido. Bom, e para finalizar, a gente pode se perguntar sobre uma classificação geral das variedades de crescimento quadrático, né, tanto para o caso de superinvolução quanto para o caso de evolução graduada, e como que essa classificação das minimais poderia ser útil para a gente. O que a gente conjectura é que se A é uma estrela superálgebra, então ela vai ter crescimento quadrático se e somente se ela for equivalente a uma soma direta finita de estrelas superálgebras minimais de crescimento no máximo quadrático, onde a estrela pode ser tanto uma superinvolução quanto uma evolução graduada. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Essas foram algumas referências utilizadas. Esse é o artigo onde se encontram os resultados para o caso de variedades minimais de crescimento quadrático, caso involução graduada. Era isso, muito obrigada pela atenção.